Isso daqui que você está vendo atrás de mim é a minha melhor tentativa de resumir tudo que eu sei sobre aprendizagem de idiomas. E se você não me conhece, meu nome é Eric Salieri, eu sou neurolinguista e eu estudo idiomas por muito tempo já sofri muito, já tentei muitas técnicas diferentes. E se você quer aprender o idioma, se você está tentando aprender inglês, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te contar tudo que você precisa saber, que vai, assim, são coisas que as pessoas, quando eu conto para as pessoas, elas ficam meio que com raiva, na verdade, porque elas pensam, caramba, como que eu não sabia disso antes? Por que que eu não sabia disso antes? Por que que não ensinam isso nas escolas? Então eu vou estar falando sobre isso, tá? Sem mais delongas, vamos por partes. Eu queria falar primeiro do ambiente e o quanto o ambiente é importante. Eu também tenho um background em neurociências, então eu consigo compreender bem o impacto que o ambiente e os reforços eles têm na modulação do cérebro. Então, se você não sabe, o cérebro ele é capaz de se adaptar e sofrer alterações através do tempo. Isso se chama neuroplasticidade. E através da neuroplasticidade que o ambiente começa a modular a gente. Então, o ambiente ele estimula o nosso aprendizado ou a renúncia desse aprendizado. O ambiente ele consegue modular o cérebro através da neuroplasticidade. Ou melhor, a neuroplasticidade é o resultado do que o ambiente te estimula. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação, onde a gente tem um ambiente com 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 9 falam inglês e o 10º é você. Através do tempo, com certeza você iria ser a 10ª pessoa a falar inglês, certo? Em um outro contexto, onde a gente tem um ambiente onde não apenas ninguém fala inglês, mas essa prática, essa tentativa de falar inglês, ela tem um reforço negativo, ou seja, desestimulante. O que isso causa no seu cérebro? O seu cérebro começa a ter menos liberação de dopamina através desse fim. Por que meu celular está tocando, cara? E aí tá, voltando sobre dopamina. O que é a dopamina, sua influência no ambiente e tudo mais. Então, quando você tem uma liberação de dopamina, você tem uma motivação para a ação. Resumindo, dopamina é isso. Então, quando você tem um ambiente que ele está modulado para que você faça e tenha as atitudes que vão progredir para o seu objetivo, isso causa uma mudança neurobiológica no seu cérebro. Cada vez mais você começa a ficar viciado em estudar, em praticar o idioma. É por isso que o ambiente é tão importante se você quer aprender o idioma. Se você não tem um ambiente modulado para isso, fica muito difícil. Então, já marcando essa questão aí, se você está querendo aprender inglês ou um outro idioma, você tem que modular o seu ambiente. Agora, sobre como fazer isso é um assunto muito mais denso, mas em resumo, só para você não ficar sem nada aqui, modular o ambiente seria quais estímulos visuais e sonoros você está tendo, quais pessoas você coloca ao seu redor, quais materiais você busca. Isso, um ambiente, não é só um ambiente físico, tá? É um ambiente da internet também. Ou seja, que tipos de canais você assiste, que tipos de pessoas você acompanha. Beleza, fizemos esse checklist do ambiente. Vamos para a organização. Se você não tem uma organização para você aprender o idioma, fica muito complicado, né? Porque, primeiro, você não consegue mensurar o seu progresso, você não consegue... Se você não tem uma agenda para isso, por exemplo, as chances de você se boicotar e atrapalhar o seu próprio processo é muito grande, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, depois de modular o ambiente, é criar então uma agenda. Uma agenda para estudos. Que horário você vai estudar? Um horário que você durma e acorde sabendo exatamente o que você vai fazer no próximo dia. Quais materiais você vai estudar? Quais vídeos você vai assistir, certo? Então você tem que ter tudo isso organizado, estruturado, para que isso melhore e muito a sua performance. Então, exposição e reforço estão relacionados ali, né? A exposição ela tem a ver com justamente os materiais que você se expõe, a quantidade de informações e tipos diferentes de contextos que você vê. Ou seja, se você quer aprender inglês para um propósito de entretenimento, gravar vídeo, sei lá, então é importante que você se exponha a materiais que estimulem isso, que tragam esse conhecimento para você. Ao invés de, por exemplo, digamos que sua paixão é jogar jogos, e aí para aprender inglês você está fazendo um curso de inglês empresarial. Não faz muito sentido, né? Então, exposição ao material correto. Escolha bem o seu material.
E por último, reforço. Reforço é importantíssimo, né? Então, o reforço, ele pode ser positivo ou negativo. E olha só que coisa. Se você está, por exemplo, praticando o seu inglês, treinando, fazendo tudo certinho, e aí você tenta expressar esse inglês para um amigo seu, certo? Você fala lá inglês com ele, manda uma mensagem, um áudio em inglês, e aí ele vai e ri da sua cara. Ele zoa, tá falando inglês porque a gente é brasileiro, não sei o quê, você não tá na gringa. Isso é um reforço negativíssimo, muito negativo. Isso faz com que o seu cérebro fique desestimulado a estudar mais. Isso tem a ver com o ambiente. Pessoas assim são más influências para o seu ambiente. Ou seja, busque reforços positivos. Eu vou falar mais sobre recompensa do outro lado ali, essa é a terceira caixinha, tá? Então essa primeira é sobre um ambiente. Então a gente fechou aqui organização, exposição e reforço, tá? E agora vamos para a compreensão que está aqui atrás de mim. Então, os primeiros aspectos: fonética, estrutura e contexto. Lá no meu Instagram eu postei alguns vídeos falando mais sobre isso, mas, resumindo, só para não ficar muito longo, a fonética, ela não é à toa, certo? Então, por exemplo, quando um japonês fala sim com hi, não é simplesmente hi, entende? Ou então quando eu falo yes, yeah, we, sabe? Elas têm estruturas por trás disso. Todo idioma, ele tem um alfabeto fonético. Quantos de vocês conhecem alfabeto fonético? É algo difícil de saber assim. Comenta aí embaixo quem conhece. Mas enfim, alfabeto fonético é como se fosse o que o nome sugere, é um alfabeto de sons do idioma. Ou seja, quantos de vocês que estão tentando falar inglês falam assim, minha pronúncia é ruim, minha pronúncia não sei o quê. Quantos de vocês estudaram o alfabeto fonético do inglês? Né? É muito irrelevante isso. Porque se você não estuda sequer o alfabeto fonético do idioma, como que você quer pronunciar ele bem? Não tem muito sentido, né? Você está tentando adivinhar os sons que aquele idioma faz. Você escuta, eu acho que é isso aqui, vou tentar reproduzir. Mas como você vai reproduzir se você não entende os mecanismos orofaciais necessários para produzir aquele som? Certo? Você só vai ter essa noção estudando a tabela fonética. Porque a tabela fonética, esse alfabeto, ele mostra como que se produz o som. Se ele é palatal, se ele é glutal, se ele é labial, subdental. Então, cada friccional, cada variação disso impacta na pronúncia, entendeu? E não apenas na pronúncia, mas na sua compreensão. Porque quando você entende como produzir o som, quando você for escutar, você vai saber reproduzir, certo? E aí, falando sobre a estrutura, entenda o seguinte: estrutura seria o que você entende por gramática. Por que é diferente de gramática, Eric? A gramática ela está muito atrelada a uma maneira um pouco elitista de se expressar. Um pouco não, é elitista, na verdade. Na linguística, a gente tem muitas evidências de inúmeros tipos de gramática. E não só a gramática tradicional, normativa, a gente chama de gramática normativa, que é essas regras, né, que a gente conhece. Então, na língua, nós temos inúmeras formas de entregar uma mensagem. Essa maneira de entregar uma mensagem é um padrão, ou seja, toda língua tem uma determinada maneira, um determinado padrão de entregar a sua mensagem, certo? Então, por exemplo, no alemão, as regras são muito rígidas. Então, o posicionamento das palavras muda muito, o sentido das frases podem mudar completamente dependendo de como você conjuga o verbo, certo? Então, o alemão, a natureza do alemão, da estrutura da linguagem, é uma natureza mais rígida. Diferente do espanhol, do português, do francês, que é mais livre. Você pode adivinhar mais facilmente, você pode improvisar de uma maneira mais fácil. O inglês, por exemplo, o inglês é muito difícil você aprender inglês com gramática, porque é uma língua muito abstrata, né? A quantidade de expressões usadas no cotidiano no inglês é muito alta. E, sobretudo, uma linguagem muito abstrata, cara. Assim, você com certeza deve ter essa expressão de tipo... Você escuta uma expressão em inglês, aí você fica, mas gente, isso não tem sentido nenhum, porque você está traduzindo um a um, né? Verbatim. Já falei inglês, mas enfim. Isso tem a ver com a estrutura, certo? Então, antes de você tentar entender um idioma por si só, tenta entender a cultura, a forma como aquele povo se expressa, se eles são pessoas mais
por exemplo, rígidas e corretinhas, que nem o alemão, que nem o japonês, ou são pessoas mais extrovertidas. Isso altera na linguagem, altera na forma como as pessoas falam, no que elas se expõem, certo? Isso tem a ver com contexto, que é o último elemento aqui. Não sei se vai dar para ver. O último elemento aqui da compreensão. Porque o contexto ele é muito importante. Então, se você quer aprender uma frase, o vocabulário precisa estar inserido em um contexto. Porque é através do contexto onde você vai entender a estrutura e a fonética. Entendeu? Então, a gente faz o processo de baixo para cima, né? Do contexto à estrutura fonética. E não o contrário, onde a gente aprende a gramática para aprender palavras isoladas e não sei o quê. Isso não funciona, isso é ridículo, isso não faz sentido. Tá? Então, quando você for estudar vocabulário ou algo do gênero, coloque em contextos, certo? E tente entender a estrutura da língua. Beleza. Fechamos compreensão, vamos para o último, que é a expressão. Em expressão nós temos recompensa, interação e repetição. Essa recompensa interage com o reforço, ali que eu falei, aqui no ambiente. Por que eles estão separados? Na expressão, quando a gente expressa e a gente tenta falar um outro idioma, a gente precisa ser recompensado depois disso. Se recompensa. Sim, sabe, dá um tapinha no seu ombro e fala assim, caraca, parabéns, você fez algo que poucas pessoas fazem. Que poucas pessoas tentam fazer e poucas pessoas correm atrás de fazer. Então, busque sempre inserir pequenos momentos onde você vai se beneficiar, assim, que você vai ficar, caraca, eu fiz isso mesmo, entendeu? Ainda que você não seja fluente, ainda que seu nível de inglês ou o que quer que seja, não seja o do mais alto, pegue e se recompense por isso, por se expressar. Isso causa o que eu falei do reforço positivo. Isso faz com que o seu cérebro tenha mais neurotransmissores da dopamina que te levam a ter uma motivação para estudar mais. Ou seja, quanto mais você se recompensa por estudar um outro idioma, mais você vai querer estudar outro idioma, certo? Então, nós vamos para o segundo, que é para a interação. Ou seja, ainda que você seja introvertido, tá? Ainda que você tenha vergonha de falar, você precisa interagir. Se você não se expressar, se você não interagir, o seu progresso vai ser muito demorado. Muito demorado. E é curioso, né? Porque o seu progresso é demorado porque você está com medo, você quer estudar mais para se expressar e aí achar que está tudo bem, mas ao mesmo tempo você pode fazer a mesma coisa, desde sempre. Você vai estar se expressando. A única diferença é que você vai estar usando palavras mais rebuscadas ou mais certinho. E aí que entra o ponto, mais certinho no ouvido de quem? Certo? Porque na linguística a gente não acredita em certo ou errado. Não existe uma palavra certa ou errada, uma conjugação certa ou errada. Certo? E são normas sociais, não da linguagem, certo? A linguagem é um organismo vivo. Ou seja, interaja, se expresse, se recompense por isso, tá? Por último, nós temos a repetição, porque, né, esse é um pouco óbvio, não preciso me estender muito sobre isso, porque se você não repetir, né, se você não praticar, se você não estudar, não vai dar certo, né? Então você precisa ter essa prática de repetição. E, gente, tudo isso aqui resume toda uma jornada de aprendizagem de idiomas. Toda uma jornada. Só com isso daqui você consegue chegar a nível conversacional tranquilamente. E nível conversacional seria basicamente o que você entende de fluência, tá? Enfim, gente, era isso que eu queria falar aqui com vocês hoje, tá? Espero que tenha ajudado. Eu espero que você continue nessa jornada de aprendizagem de idiomas, porque da mesma forma como foi para mim, é algo que muda a vida, né? Muda a forma como a gente enxerga a vida, muda a forma como os outros enxergam a gente. Então, sem falar dos benefícios para a longevidade do cérebro, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Então, espero que você tenha gostado, revisite, né, esses assuntos, marque eles, anote eles e coloque em ação, tá? Não procrastine mais, execute, estude o seu idioma, que dentro de pouco tempo você vai ver que vai estar falando já, tá? Então nos vemos numa próxima.